Meus amigos e minhas amigas, para quem não me conhece, meu nome é Abacuque Wellington Sodré, sou professor de Direito Constitucional, Direitos Humanos de Teoria Geral do Direito da Damásio Educacional e professor da pós-graduação do IBMEC Damásio de Direito Constitucional. Pois bem, gostaria de tratar hoje de um tema polêmico aqui com vocês. Existem alguns juristas aí que têm uma posição ideológica de direita. Aqui nada contra quem tem uma posição ideológica de direita, aqui o espaço é livre para a gente debater, discutir com pessoas que tenham posições antagônicas. Eu sou um liberal atrelado ao centro-esquerda, mas estou disposto a qualquer tipo de diálogo para entendimento. Pois bem, mas sem fazer uma análise ideológica, fazendo apenas uma análise de interpretação exegética, ou seja, da própria Constituição, a partir da própria Constituição, seja numa interpretação objetiva, ou seja, o que está previsto na Constituição, o espírito da Constituição, ou uma interpretação subjetiva, a vontade do constituinte originário, seja qualquer uma dessas interpretações, seja objetiva ou subjetiva, aqui eu não estou falando de interpretação originalista, e aí eu vou dizer por quê. Porque eu não falo em interpretação originalista? E quem fala isso provavelmente não sabe o que está falando, porque quem fala de originalismo é Anton Scalia, que foi Justice da Suprema Corte Americana, então ele dizia que tinha que se buscar a interpretação original dos pais fundadores, então dos Founding Fathers, da Constituição Americana, e nós aqui no Brasil não temos Founding Fathers. E onde se encontrava, por exemplo, na Constituição Americana, os Founding Fathers? Ali nos textos dos federalistas, ou seja, os Federalistas Papers, que era formado por James Madison, Alexander Hamilton e Joe Jay, que foram publicados ali em outubro de 1787 até abril de 1788. 85 artigos que formam um livro que, traduzido para o português hoje, chama-se O Federalista, mas eram The Federalist Papers, ou seja, artigos publicados para explicar o sentido e o objetivo da Constituição Americana. Nós não temos Founding Fathers, então não temos que, nós não podemos ser apenas centros de importação teórico, sem adequação. Aqui nós não temos esse tipo de situação. Então esse tipo de situação não se adequa, não há que se falar em interpretação originalista aqui no sistema jurídico brasileiro, até porque nós somos um sistema romano-germânico. E no sistema romano-germânico, para quem conhece, sabe que já existia dentro da escola da exegese, mesmo da jurisprudência dos conceitos, depois na jurisprudência dos interesses, dois conceitos básicos: voluntas legis e voluntas legislatori, ou seja, vontade do legislador e vontade da lei, que eram típicos do século XIX. Então, se já existe isso, para que eu vou querer florear e sofisticar? Não tenho. Se eu não tenho aqui os Founding Fathers, eu não tenho uma pátria fundada, eu não tenho uma Constituição fundada, eu tive uma Assembleia Nacional Constituinte, não tenho pessoalidade, eu não tenho alguém que escreveu que possa dizer efetivamente, existem lições que você pode encontrar de forma objetiva, então não tenho interpretação originalista. Primeiro ponto disso. Depois disso, o que nós temos que trazer? Entender quais foram os meandros, então fazer a discussão política. O que é discussão de política? Teoria política. Quais eram os documentos e quem escreveu tais documentos? Qual era o sentido? Então aqui eu tenho uma interpretação subjetiva, que é a vontade do constituinte originário, daqueles membros que integraram o poder constituinte originário. Lembra que o poder constituinte originário brasileiro, ele surgiu a partir de uma emenda constitucional, a emenda constitucional número 26 de 1985, que emendou a Constituição de 1967, que já havia sido praticamente toda redesenhada pela emenda constitucional número 1 de 69, praticamente uma nova Constituição. E aí, a partir dessa Constituição de número 1, essa emenda constitucional, então essa Constituição redesenhada a partir da emenda constitucional número 1 de 69, ela foi emendada no final de 1985 pela emenda 26, que permitiu a eleição então da Assembleia Nacional Constituinte. Deputados e senadores foram eleitos para a elaboração do texto da Constituição. Então os trabalhos começaram em 1987 e terminaram em setembro de 1988 com a comissão de redação final, e que terminou na promulgação da Constituição em 5 de outubro de 1988. Pois bem, então, ao mesmo tempo eu tenho que entender o sentido atual da Constituição e o sentido
daqueles do poder constituinte originário, dos membros do poder constituinte originário, que esse ainda estão vivos. No caso aqui, existe uma polêmica ali no âmbito do artigo 142. O que diz o artigo 142 caput da Constituição? As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, Exército e Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República. Destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer deles, da lei e da ordem. Pois bem, o que isso significa? Pois bem, verificamos do seguinte ponto de partida. A Constituição, lá no artigo 2º, vamos abrir a Constituição no artigo 2º, o que ela diz lá no artigo 2º, para nós possamos entender ela do ponto de vista sistemático. Lembra? O que Kelsen já ensinou lá atrás. Kelsen, imagine. Ele disse, o sistema jurídico é um sistema dinâmico. Ele deve ser interpretado no conjunto das normas. As normas são interpretadas em seu conjunto. Então vamos lá. São poderes da União independentes e harmônicos entre si, artigo 2º, então, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. O que o nosso artigo 142 diz? Então ele diz que as Forças Armadas se sujeitam então a Exército, Marinha e Aeronáutica, então Marinha, Exército e Aeronáutica, Aeronáutica, Marinha e Exército, okay? Então todas as suas possibilidades, elas estão sujeitas a um poder do Estado. Qual o poder do Estado? A autoridade desse poder do Estado. A autoridade é do poder executivo. Então, o poder executivo é que elas se sujeitam. Então, elas estão ligadas ao poder executivo. Elas pertencem ao poder executivo. A elas estão ligadas. E elas têm quais funções? Então, primeiro, elas estão ligadas ao poder executivo. Não são um poder do Estado. Então, primeiro ponto, não são um poder do Estado. Aqui. 2, elas são permanentes. Por quê? Elas precisam manter a ordem. Manter a ordem é o seguinte, fazer a defesa das fronteiras, lembra, território, poder soberano do Estado, tem que fazer a defesa e vigilância das fronteiras e atuação em caso de invasão estrangeira. Elas são baseadas, então, na hierarquia e na disciplina, então aí tem uma ordem. Quem é o órgão supremo, ou seja, do Exército, da Aeronáutica e da Marinha, é o Presidente da República, e eles se destinam a defender a pátria, aquilo que eu falei, defesa de fronteira e repelir invasão estrangeira. 2, garantia dos poderes constitucionais, ou seja, nenhum dos poderes pode se arvorar. Lembra, Estado de Direito, Rule of Law, já estava lá atrás nas revoluções oitocentistas, Revolução Americana da Independência de 1775, cuja previsão ocorreu no Bill of Rights, ali da Declaração dos Direitos do Bom Povo da Virgínia, que o governo de leis e não de homem, o Rule of Law, governo de leis, então, não concentração, forma republicana estabelecida na Constituição de 1787 dos Estados Unidos, que é a forma republicana, ou seja, os poderes se controlam entre si, e que a nossa Constituição republicana, a partir de 1891, estabeleceu. Todas as vezes que houve uma autocracia, ou seja, um desvio da democracia, houve a prevalência de um poder. E qual foi esse poder? Poder executivo, que se apropriou indevidamente, colocava restrições, fechava o Congresso Nacional, ameaçava ministros do STF de cassação do exercício de função. Isso é histórico. Ali, no Estado Novo, na Constituição de 1937, na Constituição de 1967, especialmente a partir do golpe militar de 1964, então de março de 1964, ocorreu essa situação. Então, há uma concentração de poder. Toda vez que há uma concentração de poder, eu não tenho um sistema democrático, eu não tenho um sistema republicano. Há uma concentração de poder. O Estado de Direito pressupõe o quê? Pressupõe repartição de poderes. E aqui, então, um ponto importante e fundamental. Fundamental. Qual que é o ponto fundamental? Então, todas as vezes que houver algum problema institucional, os poderes vão se imbricar, porque podem ter representações diferentes. Lembra? Poder legislativo cria leis, implementa políticas públicas, e ele tem os representantes do povo, que é a Câmara dos Deputados, ali, eleição proporcional. Com o Senado Federal, que é formado por 3 senadores de cada estado, que representam os estados, a vontade dos estados. E existe o presidente da República, que também é eleito pelo voto majoritário. Ali pode haver um conflito institucional
porque é típico da democracia, governo-oposição, relação entre governo e oposição. E o presidente, com base no artigo 61, parágrafo 1º, tem uma série de iniciativas importantes na Constituição. E ao lado deles existe o poder contramajoritário, que é o órgão técnico, que é o poder judiciário. Então, todas as vezes que houver um dilema entre os poderes, eles têm que se resolver de forma institucional. Não há uma prevalência de nenhum dos poderes. E também a Constituição não autoriza que as Forças Armadas intervenham em qualquer momento. Nem o artigo 142 não autoriza. Aliás, para a prevalência de um poder, na verdade, é a prevalência da soberania nacional. Imagine, quais são os casos, então, que o Exército, a Aeronáutica ou a Marinha podem ser chamados para atuar? Primeiro caso, é caso de intervenção federal. São os casos de supressão da normalidade. Quais são os 3 casos de supressão da normalidade? Intervenção federal, ou nos estados, estado de defesa e estado de sítio. Na intervenção federal, nós podemos abrir lá no artigo 34 e seguintes, então lá fala lá, a União não intervirá nos estados ou distritos, exceto para. Aí tem lá a questão dos pontos fundamentais. E uma das possibilidades de atuação é convocar as forças nacionais quando, por exemplo, uma polícia estadual está a respeito de um órgão do poder, por exemplo, executivo, não permite deputados entrarem na Assembleia Legislativa para poderem votar. Então, nesse caso, é possível, então, por conta da corrupção sistêmica ali de haver, então, o poder executivo impedido o exercício do poder legislativo estadual, haver intervenção federal e ser convocado as Forças Armadas para garantia dessa ordem. Então, artigo 34 e seguintes, intervenção federal. Outra possibilidade, artigo 136. Qual que diz o artigo 136? O artigo 136 diz respeito à questão do estado de defesa, artigo do estado de defesa, então, para garantia dessa questão do restabelecimento da ordem, então, lembrando que sempre haverá a possibilidade do Congresso Nacional sustar, então existe ali um mecanismo de check and balances, então não pode exacerbar, assim como ocorre no estado de sítio, no artigo 137, ou seja, que depende da autorização do Congresso Nacional e que também esse vai fiscalizar, além da atuação do Poder Judiciário, que visa, ou principalmente o STF, garantir a constitucionalidade, é a melhor interpretação da Constituição. O artigo 142 não admite intervenção das Forças Armadas para insurreição contra o Poder Judiciário ou contra o Poder Legislativo, porque eles não têm a espada. Eles apenas aplicam o direito, eles não, um constrói as leis e o outro aplica o direito, não tem a espada. Então, a Constituição não admite qualquer mecanismo que tire a harmonia ou a independência dos poderes. Então, qualquer mecanismo que fizer isso é um mecanismo autocrático, é um mecanismo que infringe a Constituição Federal. Não bastasse tal ponto, o que nós temos em mente é o seguinte: no desenho institucional, então, só é possível a atuação do Exército, da Marinha ou da Aeronáutica, né, das Forças Armadas, nos casos de intervenção federal, quando for necessário, estado de defesa e estado de sítio. Retirante essas partes, não é possível, ou no caso de guerra, então, que é típico do estado de sítio, invasão estrangeira, repelir a força estrangeira. Caso não seja essas possibilidades, não é possível a intervenção federal. E aí alguns juristas falam, então, as Forças Armadas ali, a Constituição autoriza a ser um poder moderador para... Não tem poder moderador. Poder moderador era um conceito trazido por Benjamin Constant, ali um teórico do final do século XVIII, que ele entendia que numa monarquia era possível dividir os poderes do Estado em 5, que ele chamou de poder real, poder executivo, poder representativo da continuidade, poder representativo da opinião e poder judiciário. E haveria entre esses poderes um deles que exerceria uma maior força, ele estaria num degrau superior, e esse poder ele resolveria os conflitos institucionais. Então, essa é a questão. O poder moderador já apareceu em uma das constituições brasileiras, na Constituição do Império de 1824, na qual o imperador exercia o chamado poder moderador. Então ele poderia ali adotar uma postura contrária ao que decidisse
por exemplo, os órgãos do Poder Judiciário, poderia rever leis, poderia rever decisões judiciais. Ele concentrava um poder, havia uma concentração, porque se ele entendesse que estava em sentido contrário àquilo que ele entendia que era melhor, ele resolvia dessa forma. Então havia um problema institucional de concentração do poder, em última análise, na mão do poder moderador. A Constituição Federal de 1988 não autoriza, como nós vimos no artigo 2º. Então, não tem interpretação originalista, mas tem a interpretação, aquela que é direta, ou a vontade do constituinte originário, ou seja, saído de um regime de 21 anos, de um regime autocrático, de uma ditadura militar, o constituinte jamais inseriria ali um poder que não está previsto no artigo 2º. E não estabeleceria um poder às Forças Armadas para intervenção, não permitiria criar um mecanismo para a destruição da própria democracia, não. O sistema é democrático de direito e as Forças Armadas servem para a garantia do Estado democrático de direito, não para intervenção. Questão de governo, oposição, de divergência interpretativa institucional se resolve na democracia por meio de disputa institucional, sem intervenção da força. Esse é o ponto de partida, essa é a referência que eu quero que vocês tenham em mente. Então, a Constituição não autoriza nenhuma espécie de poder moderador. Não existe poder moderador. O que existem são 3 poderes que a União tem: legislativo, executivo e judiciário. As Forças Armadas, artigo 142, estão sujeitas, em regra, ao poder executivo. Porém, qualquer um dos poderes, observado qualquer caso de anomalia institucional, pode convocar as Forças Armadas para garantia daquele direito. Quais são os típicos casos em que as Forças Armadas atuam? Estado de defesa, estado de sítio e intervenção federal. Em regra são esses. Qual a exceção? Quando os poderes chamam para a garantia do próprio Estado Democrático de Direito. Algum tipo de situação institucional que não vai obstruir qualquer independência ou harmonia dos poderes. Então, qualquer medida que tente obstruir um outro poder, uma disputa institucional, ela não é legitimada pela Constituição. Ela não é autorizada. Então, qualquer tipo de visão a esse respeito é um equívoco. Então, seja por uma visão no sentido de uma interpretação subjetiva do poder constituinte originário, então posso citar aqui então que, por exemplo, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, um dos senadores da Constituinte de 1987-88, ele foi um dos redatores desse dispositivo. E ele mesmo faz menção de que o sentido originário, então o sentido subjetivo da Assembleia Nacional Constituinte, ou da comissão que redigiu esse artigo, era no sentido de uma questão institucional, de defesa institucional da democracia. E naqueles casos típicos, do estado de defesa, estado de sítio e intervenção federal. Ou ainda, no caso de uma ação excepcional que os outros poderes ficassem bloqueados, para que desobstruição, ou seja, para garantia da manutenção do equilíbrio dos poderes, não para intervenção ou destruição do sistema institucional, ou seja, do desenho institucional desenhado pela Constituição a partir da arquitetura dos poderes do Estado, ali, principalmente executivo, legislativo e judiciário. Lembra, no sistema republicano existe um mecanismo de check and balances, ou seja, freios e contrapesos. Não é possível o uso da força. A Constituição não autoriza. Qualquer tipo de interpretação em sentido diverso é inconstitucional. Ela ofende a Constituição, ofende a autonomia, a harmonia e a independência dos poderes. Então, nesse sentido, a garantia da Constituição Federal só deve ser observada a partir de uma interpretação que busque o quê? Não permitir qualquer mecanismo institucional de autocracia, nenhum mecanismo institucional que implique na renúncia da independência dos poderes. Essa é uma construção que eu faço a partir, seja de uma leitura subjetiva, então a partir daquilo que os exegetas chamaram de voluntas legis, que aqui eu chamo de vontade do constituinte originário, ou ainda da voluntas voluntas legis significa vontade da Constituição, ou ainda voluntas legislatori, que é a vontade do constituinte originário. Então, voluntas legis, vontade da Constituição. Então, a Constituição não autoriza, na sua interpretação sistemática, teleológica, ou seja, observado todo como um conjunto,
Normativo não autoriza, então, voluntas legis, uma análise objetiva. Se eu buscar uma vontade subjetiva do constituinte originário, também não encontro autorização. Então, uma voluntas legislatória não encontro autorização, então, para que as Forças Armadas possam intervir como um poder moderador para aparar essas institucionais ou políticas entre os poderes. Não. Aliás, num sistema constitucional, os poderes vão se imbricar, mas eles se resolvem a partir do sistema de freios e contrapesos, não pela força, não pela violência. Então, as Forças Armadas servem para a garantia da estabilidade institucional contra a invasão estrangeira ou nos casos do estado de exceção. Então, estado de exceção, intervenção federal, estado de sítio, estado de defesa. Retirante ou ressalvado tais hipóteses, não seria cabível, então, ali a possibilidade de intervenção das Forças Armadas. Lembrando que as Forças Armadas sempre estão submetidas aos poderes, conforme o artigo 142. Elas não estão acima desses poderes. Poder moderador, segundo Benjamin Constant, o próprio criador, ele diz, se trataria de um poder que está acima dos poderes. E as Forças Armadas, em nenhum momento, elas estão acima dos poderes. A Constituição não autoriza essa situação. Então, fica aqui, então, essa reflexão para você. Qual é a base? Isso é uma construção que eu entendo que, do ponto de vista hermenêutico, é uma construção teratológica. Por quê? Posso até respeitar, mas eu entendo que é teratológica, porque ela não tem razão de ser e não tem de onde se tirar essa extração, não se tem de onde observar tais situações. Só quem não lê a Constituição, quem não vê ela de forma clara e precisa, entendendo tanto a partir dos critérios objetivos ou subjetivos, pode dizer qualquer tipo de absurdo. Respeito quem fala isso, mas não concordo porque não encontro uma base racional dessa interpretação. Essas então seriam as referências que eu gostaria de compartilhar com vocês. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva aqui no canal. Aqui no canal nós falamos de direito constitucional, direitos humanos e de teoria do direito. E te convido a gente refletir sempre junto e dialogarmos. Se você tiver uma opinião divergente, deixa ela aqui. A gente pode conversar, bater um papo. Sempre importante dialogar. Democracia é isso. Opiniões divergentes, o dissenso é o que forma lá um mínimo de consenso no futuro para uma evolução, para uma transformação. Nunca para um desequilíbrio, nunca para uma imposição da força. A democracia pressupõe troca de ideias, mesmo que sejam antagônicas entre si. Permite opiniões diferentes, mas o que escapa da democracia é uma visão única, uma visão centralizada. E nós temos que defender a democracia a qualquer custo. Desde 88, ela é garantida a nós. Não podemos, abrir mão dessa conquista. E a nossa democracia ainda é muito jovem, ainda vai há muitos anos para que ela alcance aí uma maturidade institucional. Agradeço o seu tempo e a sua deferência aqui. Um forte abraço a todos.